Fala pessoal, beleza? Enfim, chegou aí o dia do lançamento da automação Solution Key, tá? Agora nós temos um novo algoritmo extremamente assertivo. Na verdade, eu preciso explicar rapidamente o que é esse novo algoritmo, né? O que muda para as estratégias que estavam até então publicadas na Nelogica, lá na loja, de forma gratuita. E o que mudou a partir de então? Quais foram os filtros utilizados? Os indicadores que eu já tinha. Eles funcionaram muito bem como filtros para as entradas dos indicadores. Então, quais eram os indicadores? Era o primeiro que nós colocamos, né? Que ele buscava muito a questão de fluxo, né? De agressão do mercado, que era o Solution Key Indicador, foi o primeiro, dava esses sinaizinhos aqui, né, para compra e para venda. Não vou ficar detalhando muito, porque senão vai ficar muito longo e não vem ao caso, tá? Depois a gente pegou um indicador que media a força do mercado, né, como se fosse uma temperatura, e a exaustão. Mais ou menos ele dava esse tipo de sinal aqui. E o que filtrava o range do mercado, né? Tirar o pessoal da consolidação, lateralização e etc. Era mais ou menos isso aqui, tá? E o nuvem, que era nada mais nada menos do que uma nuvem através de duas médias móveis, tá? Então, o resultado final era essa tela aqui. Então, basicamente, a automação estava trabalhando em cima desses indicadores. Agora, com um novo indicador, que é um indicador que trabalha através de cálculo matemático dos ativos, a gente conseguiu melhorar demais a assertividade, conseguiu uma curva de patrimônio muito bonita. Tá? Isso não significa que ele é 100% de assertividade, não é. Nenhuma estratégia no mercado é 100%. Você vai ter dias de loss, tá? Isso é importante. Mais à frente eu vou mostrar para vocês um backtest. Eu vou mostrar as operações para que você tenha bastante ciência que é possível você conseguir a consistência sem estresse de ficar operando na mão, tá? Porque quando você está operando na mão, você toma 3, 4 stops seguidos, o seu emocional fica abalado. A automação não, ela vai sempre entrar e sair de acordo com o que o sinal mandar para ele. E ele vai lá e faz a operação sem medo, não tem emoção humana. Essa é a grande vantagem de você operar com robô. Então, eu estava operando manual já há muitos anos, já cansado, né? Fiz uma boa grana no mercado Forex, estava trabalhando muito com opções de ações. Eu ainda amo opções de ações, é a minha maior fonte de renda, mas a minha renda extra e uma boa renda que eu faço com os robôs que trabalham de forma automatizada com mini índice, mini dólar, que eu estou disponibilizando para vocês, para que vocês também conquiste, né, essa possibilidade de se tornar consistente sem ficar se estressando no mercado. Bom, pessoal, eu quero falar agora sobre as principais alterações que eu fiz no código, é, principalmente por conta de segurança. Teve recentemente o payroll e aconteceu um fato na estratégia do índice que pulou o stop. Tá? Então eu fiz um algoritmo que pudesse fazer uma leitura bem mais precisa da ordem aberta e que feche, tá, essa ordem se acontecer uma volatilidade muito grande que pular o stop. Então, tanto o Solution Key Dollar quanto o Solution Key Índice e a estratégia de boxes, elas estão com um algoritmo que fecha a ordem em caso de pular o stop. Então, não precisam mais se preocupar com essa questão. E uma coisa também muito comum que acontece nessas estratégias onde você tem um stop fixo e um take fixo, é que muitas vezes o mercado vai muito próximo do seu take e acaba voltando e pega o seu stop. Isso acaba estressando um pouco, né? Então o que eu fiz? Eu adicionei um trailing stop nas duas estratégias, na estratégia do índice e do dólar. E como vai funcionar? Eu tenho um exemplo aqui no gráfico, tá aqui um box azul, que é um sinal de compra. Daí o que ele faz? Eles, assim que forma o primeiro box, um box acima do sinal, o próximo box, que é um box verde, começa a puxar o meu stop. Tá? Então vocês vão olhar lá que nos parâmetros, a configuração de gatilho para o trailing stop vai estar 1. Mas na verdade serão dois boxes.
tá? Por quê? Porque é um box após o sinal, o próximo box ele começa a contar como box gatilho para arrastar o stop, tá? E o stop inicial, vocês vão olhar isso, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, o stop inicial, o que seria o stop inicial? Assim que abre a ordem, que der o sinal azulzinho aqui, abrir a ordem, ele vai colocar um stop inicial na mínima do box anterior, no caso vai ser aqui, tá? Ele vai colocar um stop aqui. Então esse é o stop inicial. Porém, quando o gatilho do stop for atingido, ele começa a arrastar esse stop para a mínima do próximo candle e assim por diante, até que o mercado volte contra, te tire, né? Ou que você atinja o take. Eu vou abrir aqui as configurações do índice para explicar para vocês. Lembrando que não houve alteração dos rencos, tá? Continua mini índice 15 rencos, tá? 15R. Aqui nos parâmetros foi o que eu falei, ó, agora nós vamos buscar set box, não é mais por pontos, tá? Nós vamos buscar set box de alvo, de take, e tá aqui ó, a configuração de um box para o gatilho, tá? E aqui dois box de stop inicial para colocar exatamente o meu stop na mínima do candle anterior, tá? Então, se vocês colocarem aqui 2 para gatilho do trailing stop, você pode considerar 3. Se você colocar 3 aqui de stop inicial, considere 4. Vai sempre ter um box de diferença com relação ao que você está configurando aqui. Eu aconselho que vocês não mexam, porque todos os backtests com mais de um ano que foram feitos, foi feito com essa configuração, tá? E os dias retroativos vai aparecer para vocês aí 120, tá 365 por conta dos backtests, tá? Eu já expliquei anteriormente que esses dias retroativos é uma forma que eu encontrei para não sobrecarregar a memória da máquina de vocês, não ficar tão pesado, porque se você pega um índice histórico aí, né, seja de dólar ou seja de índice, acaba pesando demais o algoritmo ter que colocar o indicador em toda a série histórica, fica extremamente pesado, tá bom? E para o dólar é a mesma situação, tá? Vamos lá, um pouco lento aqui. Vamos lá, lembrando, 8R para o dólar, não mudou, tá? O que mudou são os parâmetros. Nós vamos buscar aqui 6 box de alvo, e agora nós buscamos, tanto no mini índice quanto no mini dólar, nós temos um stop menor do que o take que nós estamos buscando. Então, ficou excelente, tá bom? O que eu quero falar para vocês, para terminar aqui essa parte da alteração, é que se você tiver com a intenção de fazer a assinatura e aproveitar apenas os 7 dias, tá? Apenas os 7 dias para testar, eu falo para você que essa estratégia não é para você. O ideal é que você assine por 30 dias, coloque numa conta simulador, tá? Coloque numa conta simulador e deixa rodar lá por um mês, porque daí você vai conseguir entender como que a estratégia funciona. Vai ter dias que vai ficar negativo, vai ter stop, só que você vai perceber que o final do mês você vai fechar positivo e bem positivo, tá? Eu vou mostrar para vocês que acontece muitas vezes de você pegar uma sequência de stops, tá? E o pessoal que fica pulando de estratégia em estratégia acaba não entendendo isso. Então toma um stop, toma 2 stops, já fica desconfortável, já desliga e já busca uma outra estratégia na loja. E fica lá pulando de estratégia em estratégia, usando 7 dias para entender, para tentar encontrar uma estratégia de execução que não tenha stop ou que sejam stops pequenos ou que nos 7 dias feche positivo. Gente, resultado positivo a médio, longo prazo. Então, o que eu estou propondo para vocês? Alugue a estratégia por um mês, deixa rodar numa conta simulada, não coloque já de cara numa conta real, porque isso vai ser muito desconfortável. Por que não coloque numa conta real? Porque se você engatar aí uns 3, 4 stops seguidos, você vai ver que é um dinheiro real que está saindo da sua conta. O que você vai fazer? Vai desligar o robô e vai dizer, esse robô não funciona.
Porém, se você deixar na conta simulada e deixar rodar o mês inteiro, e quando você olhar o resultado do mês, você, caramba, fechou bem positivo no mês. Porém, durante o percurso, teve alguns dias que tomou 3, 4 stops seguidos. Isso é normal até para quem opera na mão, gente. Tá bom? Então, grave isso que eu tô falando para você. Isso vai tirar você é, 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 desse paradigma de ficar pulando de galho em galho, de estratégia em estratégia, e você nunca consegue ficar firme numa estratégia lucrativa. Como você não conhece a estratégia, não dá para você confiar cegamente de colocar a estratégia numa conta real e ficar esperando. Tomou um stop, 2 stops, 3, 4, 5 stops. O que você vai fazer? Você vai desligar o robô e vai dizer o robô não funciona. Por quê? Porque está operando em conta real. Porém, se tiver numa conta simulado, deixa fritar, deixa rodar, espera o resultado de 30 dias, você vai entender como a estratégia funciona. Beleza? Então é isso aí. Então, pessoal, uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês e que é um erro que a maioria das pessoas, principalmente iniciantes no mercado financeiro, elas cometem. Elas entram lá na loja da Nilógica, escolhem uma estratégia que apresenta um resultado bonito, interessante, um gráfico onde o patrimônio, né, o capital tem um crescimento exponencial, tudo bonitinho. E daí o pessoal vai lá e faz a assinatura, coloca R$ 500 na corretora e começa a operar, né? Achando que aquela estratégia ela nunca vai perder, nunca vai ter dias de perda, né? Ou então, não, tá prometendo lá 80, 90% de acerto, né? E então é o tipo da pessoa que entra no mercado que já não aceita stop, tá? Não aceita stop. Então, é o tipo da pessoa que acontece exatamente, ó, eu coloquei aqui, eu fiz um backtest de uma das minhas estratégias. Essa estratégia é a estratégia Solution Key Boxes, tá? Ele utiliza um trailing stop, então o objetivo é pegar grandes movimentos do mercado, tá? Então, com isso, ele entra muitas vezes e toma diversos stops pequenos, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, começou aqui ó, no dia 2/3/2022. Ó, ele começou ganhando, ó, olha a quantidade de pontos que ele pegou, 782 pontos. Daí ele começou a tomar um stop aqui, depois tomou 2 stops seguidos aqui. Ó, vamos pegar esse dia aqui, ó. 1, 2, 3, 4 stops seguidos. Ó, se a gente pegar esse miolo aqui, ó, desse dia aqui, ó, ganhou 175, depois teve 4 perdas, ganhou só R$ 30, depois teve mais 3 perdas, ganhou R$ 100 e teve essas 2 perdas aqui, sem contar as perdas de baixo. Então, a pessoa que já entra no mercado sem nenhuma disposição ao risco, ela vai pensar assim: essa estratégia não funciona. Vou desligar o robô e vou contratar outra. Vou assinar outro robô. E ela vai pulando de galho em galho assinando outros robôs. Por quê? Porque não aceita stop. Só que essa estratégia aqui, ela foi testada e validada, tá? E não só testada e validada por backtest, que também pode enganar, que também pode errar. Rodamos vários dias no replay, sem contar também nos backtests visuais que nós fizemos. Backtest através de planilhas que fazem cálculos, tá? Porque, como eu falei, né, todas as estratégias elas tiveram uma atualização que elas consideram agora a questão quantitativa. Não é simplesmente indicadores que ficam fazendo leitura. Vocês sabem que indicadores são atrasados. A questão quantitativa ela não falha, tá? Então essa foi a principal atualização que nós fizemos. Então, vamos falar sobre a questão de resultados. Ó, aqui ele começou, ó, R$ 156. Um contrato, tá, gente? Nós estamos falando, ó, a quantidade de um contrato, tá? Estamos falando de um contrato. No mini índice. 153. Entre ganhos e perdas, ó, entre ganhos, esse miolo todinho aqui, entre ganhos e perdas, ele foi para 332. Certo? Vamos subir um pouquinho? Ó, aqui teve um miolo bem vermelho de perdas, mas olha o saldo já, ó, 1803. Por quê? Porque quando ele ganha muito. Quando ele perde, ele vai perdendo os picadinhos. Tá, ó. Ó. Ó, mais um miolo vermelho aqui, ó, de dias perdedores. Ó, mas olha o saldo já, ó, 4.380. Tá? Isso aqui é muito importante que eu estou mostrando para vocês, porque de repente vocês têm um dia normal, ligam um robô
e pega uma sequência dessa aqui, ó, perdeu, 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 4 vezes seguidas, você vai fazer o quê? Você vai desligar o robô e dizer, esse robô não funciona, tá? Mas se você colocar uma quantidade de capital que você está disposto a perder, não é para você pagar contas, pagar aluguel, o leite das crianças, você separou este dinheiro para o risco, colocou na corretora, ligou o robô de uma forma obedecendo o gerenciamento de risco, trabalha pequenininho, trabalha com a mão pequena, aqui ó, tudo com contrato, tá? Aumenta para 2 contratos quando você já tiver com capital razoável na conta. Daí vai aumentando aos pouquinhos, né? Ó, 5 mil já, mesmo com todos esses vermelhos aparecendo, ó, vai, vou subir mais um pouquinho, ó. 7 mil, 10 mil, 13 mil. Olha quantos dias perdedores. É por quê? Porque quando ele perde pouquinho. Quando ele ganha um montão. Olha esse dia aqui, gente. Ó, ó. Tô fazendo questão de mostrar para vocês. Olha esse miolo vermelho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perdas. 8 perdas. 8 perdas. Tá? Só que quando você vai lá pro topo, 18 mil reais em um ano. É um backtest de um ano. 18 mil reais, quase 19 mil reais, já considerando as taxas, tá? Ó, já considerando os custos. Ainda coloquei um custo maior do que geralmente se cobra a BMF, tá? 55% de retorno vencedor, tá vendo? Ó? Ah, 55% é muito pouco. Considerando que quando ele perde pouquinho, quando ele ganha um montão. Entendeu? Então isso você precisa colocar na sua mente, você precisa entender isso, porque senão você vai simplesmente olhar a curva de patrimônio, ó, você vê que não é uma reta. Ó, tem dias que sobe, tem dias que desce, tem dia que sobe, tem dias que desce, tem dias que sobe, tem dias que desce. Você precisa ter isso na consciência, senão você vai sempre ficar pulando de galho em galho e nunca vai firmar em um robô que realmente é lucrativo. Hoje eu não opero mais na mão, tá? Só opero exclusivamente com o robô, com os robôs, e é com eles que eu pago as minhas contas. Beleza?